Ele é digno. Temos estudado já há algumas semanas a graça e as suas nuances na vida do verdadeiro discípulo. Estamos falando sobre graça, definimos o que é graça, né? De origem, vem da palavra caris, carisma, só que não esse carisma na perspectiva humana, que é charme, que é encanto, não. Mas carisma como força de Deus em nós, né? Carisma como capacidade de Deus em nós. Definimos graça, então não vou fazê-lo de novo. Depois que nós definimos graça, nós começamos a estudar sobre as nuances dessa graça na vida de quem é alvo dela. E nós definimos nuance como sendo um pequeno universo de alteração hábil a modificar e qualificar o objeto principal a que se prende. Então, quando a gente fala das nuances da graça, significa dizer o seguinte: que tipo de alteração hábil a graça produz em nós, que somos o objeto principal na qual ele se prende. Se eu estou debaixo da graça, se eu de fato, não é só discurso, blá, 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 nem religião, se eu de fato fui alcançado pela graça de Deus, a graça não é só uma musiquinha que eu canto, não é só uma leiturazinha que eu faço, não. Se a graça de fato me alcançou, me fez como propriedade sua, ou me tornou habitação dela, que alteração hábil, que alterações hábeis nós experimentamos na vida de fato, de verdade. E nós falamos na quarta-feira passada que a primeira coisa que a graça faz é que ela traz influência sobre a nossa personalidade. E nós definimos personalidade como sendo a nossa identidade interior. Falamos sobre alguns tipos de personalidade, principalmente a esquizoide e a histriônica, né? São as mais comuns. A esquizoide é aquela que a pessoa é muito retraída, ela tem dificuldade de relacionamento, ela tem pouca vontade de se relacionar, ela é mais dada para a solitude, ela é mais vulnerável para a solidão e para o tal do solipsismo. E falamos da personalidade histriônica, é aquela pessoa que tem a necessidade extrema de ser visto o tempo inteiro, de estar no centro das observações, de chamar a atenção de todo mundo. São seres humanos, só que completamente diferentes em suas personalidades. Então, quando a graça alcança, digamos, um histriônico e alcança um esquizoide, o que acontece? Alguma coisa acontece. Primeiro lugar onde essa graça vai é na nossa personalidade, porque é a nossa identidade interior. Se a graça mexeu na minha identidade interior, evidentemente vai mexer na minha postura exterior. Então não tem como ser alcançado pela graça e continuar sendo a mesma coisa. Aí se cumpre lá o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, diga para mim. Nova criatura é. Por que é nova criatura? Porque a sua personalidade foi alcançada pela graça, sua identidade interior foi alcançada e as nuances da graça vão se manifestar nessa personalidade. Então, meu comportamento, minhas atitudes, meus valores começam a mudar. Não é? Então, primeiro lugar onde essa graça se manifesta é na personalidade. Então, falamos sobre personalidade. Hoje, eu quero mostrar exemplos bíblicos. Vou pegar a pessoa de Pedro, para a gente ver o que a graça fez na pessoa de Pedro. Então, vamos pegar o exemplo bíblico de Pedro. Então, o que a graça fez na personalidade de Pedro? A graça produziu o que eu vou chamar de ousadia na personalidade de Pedro. Então, quando a graça nos alcança, nós estamos falando de uma coisa que Deus usa para nos tomar, e quando ela nos toma, ela gera em nós ousadia, ela gera em nós coragem, ela gera em nós capacidade, aspas, beligerante, ou seja, para a guerra. Ela vai nos capacitar para o cotidiano. Vem lá do Salmo que diz, o salmista diz: eu preparo os meus dedos para a guerra e as minhas mãos para a peleja. Já preguei esse salmo aqui, você deve se lembrar. Poxa, por que o salmista está dizendo: ó, Deus prepara minha mão, meus dedos para a guerra e minhas mãos para a peleja? Ora, por que a gente não ora a Deus? Deus me livra das guerras, me livra das adversidades, me livra dos inimigos? Não, o salmista não pede isso. O salmista diz: Deus, eu sei que a luta é inevitável.
Eu sei que viver é correr risco. Eu sei que caminhar no mundo presente é ser um alvo potencial o tempo inteiro. Eu sei que eu sou enviado como ovelhas no meio de lobo. Então, eu não estou no mundo a passeio, eu estou em guerra, eu estou em missão. Então, adestra meus dedos para a peleja e minhas mãos para a guerra. Então ele está dizendo, já que a guerra é inevitável, me capacita para essa guerra. A graça faz isso na gente, nos faz corajosos. Dependente da nossa personalidade. Cada um de nós vai lutar com as suas armas, cada um de nós vai lutar com as suas possibilidades, mas todos nós, se somos alvos da graça, estaremos prontos para a guerra. Ninguém sofrerá derrota porque não teve coragem de entrar no octógono da vida com medo da derrota. Não, todos entraremos. E com a ajuda de Deus, a gente sempre vence no nome de Jesus. Por isso Paulo diz lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele está dizendo, eu posso tudo. Porque você é bom? Não, ele me fortalece. Paulo está falando dessa capacidade de guerrear. A gente pega a figura de Pedro, essa figura colérica. Pedro deve ter nascido em agosto, né? Devia ser leonino, provavelmente. Bobagem, isso é bobagem minha. Ou não, né? Depende do ponto de vista de cada um. Né? Mas ele era aquele colericão. Aquele camarada que era mais corpo do que cérebro. Era mais instintivo do que cerebrativo. Pedro era esse cara. Como era Pedro? Antes do Pentecostes, digamos assim, onde ele foi alcançado pelo Espírito Santo mesmo, ele era aquele cara fanfarrão, aquele cara que falava alto. Pedro era o que se destacava. Jesus perguntava, o que dizem os homens ser os filhos do homem? Aí ele dizia, o filho, tu és. É ele que entrava na frente, é ele que tomava. Senhor, se és tu mesmo, me deixe contigo. Então vem, ele vai e mete o pé na água e vai. Ele é aquele camarada assim entrão. Ele não quer saber. Ele mete o pé na água e vai. Quando ele lembra que está na água sem prancha, aí ele fica com medo. Aí começa a afundar. E Jesus, Pedro, você não aprende nunca, né, Pedro? Até quando, Pedro? Pedro é esse cara assim, ó. Esse cara colérico, repreensível, escorregadio. Ele era intempestivo e colérico mesmo. Aí é só a gente lembrar do episódio da orelha do soldado. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 22, você vai ver só. 22, 47 até 50. Diz assim, ó. Estando ele ainda a falar, Jesus, né? Eis que surgiu uma multidão. E aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela e chegando a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traís o filho do homem. Quando os que estavam com ele, com Jesus, viram o que ia suceder, disseram, Senhor, feri-los-emos a espada? Quem você acha que perguntou? João, o apóstolo do amor? Não foi Pedro. Feri-los-emos a espada. Agora eu pergunto, qual era a profissão de Pedro? Pescador ou soldado romano? Pescador. Pescador tem destreza com espada? Tem destreza com o quê? Com anzol e rede. Da onde ele tirou? Vamos feri-los a espada. Bom, não adiantou. Ele fez a pergunta e ao mesmo tempo ele arrumou uma espada. E o que ele fez? Mas aí, feri-los-emos a espada? Aos 50. Então um deles, quem é ele? Pedro. Feriu o servo do sumo sacerdote e fez o que? Leia para mim. Cortou-lhe a orelha direita. Quem é o cara? Pedro. No meu senhor não, nem nesse aqui ninguém mexe. Ele arrumou uma espada e mandou. Val! Aí você fala assim, cara, o Pedro devia ser muito bom de espada, porque ele mirou na orelha e acertou na orelha. Não, irmão, ele era pescador. Ele não sabia mexer em espada. Sabe como eu vejo essa cena? Ele mandou a espada assim, ó, da direita para a esquerda. Fau! Olha o cara, ó, Matrix. Pedro mirou, foi no pescoço. Pedro era passional. Pedro era assim. Pensava pouco. Jesus no 51 diz, Jesus diz, deixei-os, basta. Tocando na orelha, o curou. Você conhece a história. Então, quem era Pedro? Pedro, portanto, era um pavio curto.
Pedro era, portanto, mais instintivo do que racional, portanto, mais animal do que humano. Quem age por instinto é animal. O ser humano deveria agir pelo racional. Meu desejo deveria ser submisso à minha razão. Agora, quando nós somos instintivos, o meu desejo controla a minha razão. Meu Deus, olha a besteira que eu fiz. Onde é que eu estava com a cabeça? No mesmo lugar. Só que a sua razão não tinha poder sobre o seu desejo. Tem gente assim hoje, não? Muito colérica, muito passional. Gente que... Hoje atendi um pastor amigo. E a esposa disse, não quero mais, basta, não suporto mais viver com você. Me ligou desesperado e tivemos junto hoje. Ele falou, pastor, eu maltratei minha esposa a vida inteira, eu reconheço. Meu temperamento, eu preciso me libertar de mim, pastor Neil. Me ajude a me libertar de mim, eu estou acabando com a minha vida. Meu temperamento está acabando comigo. Eu sou assim, depois que eu penso. Pois é, esse aqui é o problema. Quem age para depois pensar está sendo mais animal do que gente. Pedro era esse cara. Instintivo, intempestivo, colérico. Isso é terrível na vida de qualquer um. Vamos falar mais de Pedro. Pedro tinha também, além de ser intempestivo e colérico, ele tinha visão tacanha com relação aos projetos do Messias. Ou seja, o colérico, o passional, ele tem muita dificuldade de lidar com o transcendental. Ele é muito carnal, ele é pé no chão, ele é muito apegado ao que se vê. Eu creio. Quando nós somos assim, trabalhar reflexão, santidade, ou o que eu chamo de valores não mensuráveis, coisas que não se pode tocar, medir, pesar. A gente tem dificuldade de lidar com isso porque a gente é muito carne, a gente é muito matéria, muito bruto. Né? E Pedro, portanto, tinha muita dificuldade de entender as coisas do Messias. A gente tira isso de onde? De Atos capítulo 10, no versículo 14. Você conhece bem a história. Pedro tem uma visão de um lençol que desce do céu. Deixa eu ler o texto lá. Com animais quadrípedes e bípedes e tudo mais. Atos 10. Tem muita gente que conhece, mas tem muito novo convertido, né? E seria bom que... 10:9. No dia seguinte, neles ao caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora sexta. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase. E via o céu aberto e um objeto descendo, como que se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e do céu. Quando você lê no original quadrúpedes e répteis, estamos falando dos animais que o judeu, por tradição, não comia. Por exemplo, o judeu não come carne de porco até hoje porque é uma carne contaminada. Então o judeu, quando vê aquele carrezinho assim, bem passadinho com couve e tal, a boca enche d'água, mas ele passa batido. Aquela rabadinha, aquele costelinha, bem... Carne de porco é uma coisa horrível, né? Não fala a verdade. Então, Pedro não podia ver carne de porco. Desceu um lençol com tudo que judeu não comia. Era imundo, segundo a lei de Moisés. Quando o lençol desce, no versículo 13, uma voz lhe diz, levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro responde assim, de modo nenhum, Senhor. Veja, ele sabia que era o Senhor que estava falando com ele, dando uma revelação. Tanto que ele responde, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Deus diz, coma, mas está escrito na lei de Moisés que aquilo que Deus está mandando comer é imundo. Aí, entre obedecer à lei de Moisés e a voz de Deus, com quem que Moisés fica? Com quem que Pedro fica? Moisés ou Deus? Com Moisés. Deus, eu não posso, o senhor me desculpe, se eu obedecer ao senhor, eu estou desobedecendo Moisés, olha o problema. Tá, e se tu obedece Moisés, tu me desobedece, como é que fica, Pedro? Não, mas Pedro tinha cabeça religiosa. Religioso não entende senão de lei, de dogma. Religioso só entende de doutrina, de comportamento. Religioso só se preocupa com o que os outros pensam, com a própria imagem. Religioso é assim. E como Pedro se acha o melhor de todos os crentes. Não é?
Só que Pedro não entendeu o que Deus queria dizer. Aí, no versículo 15, pela segunda vez ele falou ao Senhor, não chames tu comum o que Deus purificou. Não chama de comum nem de imundo o que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro ainda refletia, perplexo sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. Por que Deus deu essa visão a Pedro? Você sabe muito bem. O evangelho até então era uma promessa aos judeus. Aos judeus. Os judeus, diz a palavra, foram aqueles que veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. E o Senhor quis alcançar os gentios, os não-judeus. O primeiro gentio a ser alcançado pelo evangelho, o primeiro não-judeu a ser alcançado pelo evangelho foi Cornélio, que era um centurião romano. O exército de Roma era o exército que no momento dominava a história, que inclusive era o exército opressor de Israel e do povo de Deus. Pedro era judeu, alvo da promessa. Só que Jesus e Deus queriam alcançar os gentios. E o primeiro gentio a ser alcançado era Cornélio. Só que Cornélio, além de não ser judeu, ou seja, não tem direito como eu da promessa, além de tudo é militar, e militar que oprime o povo de Deus. Vem Deus diz assim, vem Pedro diz, essa gente não te merece, é gente imunda. Aí vem Deus diz assim, ó, o que você chama de imundo, eu hoje santifico. Eu quero que você vá à casa de Cornélio. Eu quero que você anuncie Jesus Cristo à casa de Cornélio. Aconteceu exatamente isso. Leia esse texto quando você chegar em casa. Depois que essa visão acaba, os 2 homens de Cornélio batem na porta dele e dizem assim, ó, meu Senhor mandou te chamar. E Pedro já sabia que eles vinham. Pedro vai até a casa de Cornélio. Pedro anuncia o evangelho na casa de Cornélio, que reuniu toda a sua família. A família dele inteira se converteu. Inteira. Inclusive teve batismo com o Espírito Santo. Pedro então fica perplexo. Meu Deus, como isso pode acontecer na casa de imundos? É porque Pedro não entendia que desde Jesus o que vigorava não era mais a palavra de Moisés, nem muito menos as profecias em Elias. O que vigorava era a palavra de Jesus e a graça de Jesus e o amor de Jesus. Foi por isso que eles tiveram aquela visão e ele tinha que estar lá. Aparece Elias, aparece Moisés, você já me viu fazer um estudo sobre isso aqui. Elias, representante dos profetas, Moisés, representante da lei. Aparece Jesus e a voz do céu vem dizer, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você não ouve mais Moisés, a lei, você não ouve mais Elias, a profecia, você ouve Jesus de Nazaré. E em Jesus de Nazaré, há amor até para o exército que vai crucificá-lo. Em Jesus, Pedro, há amor até para gente que você odeia. Entenda isso, Pedro. Pedro não entendia de jeito nenhum. O religioso acha que o que Deus quer de nós é que a gente vive enfiado dentro desse templo, que a gente cuide só da nossa roupa, da nossa indumentária, que a gente controle quem usa de tatuagem, quem não usa, quem usa brinco, quem não usa, quem usa piercing, quem não usa. O religioso se preocupa com performance. Mas para Jesus não. Para Jesus a fé e a graça que ele gera em mim, é graça que ele gera em mim para entender que eu não mereço mais do que ninguém. Se chegou a mim, pode chegar a qualquer um. Qualquer um. Só que para Pedro entender isso, teve que descer um lençol com feijoada na frente dele, completa. E mesmo assim, quase que ele não pega. O religioso é assim. Pedro, ele tinha essa visão tacanha com relação aos projetos do Messias. Agora, irmão, me permita dizer, essa talvez seja o pior dano produzido pela religião. Ela nos incapacita para enxergar fora do muro da própria religião. Por quê? Hoje a gente se converte, por exemplo, você ama Jesus e quantos querem Jesus? Eu quero Jesus. No contexto contemporâneo, quando você recebe Jesus, no mesmo tempo você tem que abraçar uma religião que é evangélica. Porque para nós o único povo de Deus na terra é o povo evangélico. Na cabeça de algum de vocês, principalmente quem não é daqui, e não é não, pastor. O senhor acha que tem
Deus tem alguém fora da nossa religião? Se ele tiver alguém na nossa religião, já me dou por satisfeito. Porque está complicado, irmão. Está complicado. Está difícil de achar um crente que presta. Na nossa cabeça, a cabeça de Deus é do tamanho da nossa. Então Deus trabalha por um viés religioso. Eu não tenho como aceitar a Jesus sem mudar de religião. Eu abracei a fé no Cristo, eu caio dentro de um cristianismo. Aí no cristianismo nós somos formatados, nós somos lapidados segundo a visão da religião. E a gente não percebe que essa religião vai moldando, vai lapidando. Como é que é o nome, o cara que faz uma esculpida, essa é a palavra. Ele vai esculpindo nossos olhos na visão da religião e a gente enxerga segundo a religião. Quando aparece uma visão diferente da nossa religião, a gente nem ouve, porque para nós já somos donos da verdade. A verdade virou uma propriedade nossa. E se alguém tem uma verdade diferente da nossa, é nosso inimigo, a gente atira a pedra. Nós viramos totalitários, nós viramos intolerantes. E para mim, a intolerância é produto de ignorância. Não tem como ser bem informado sem intolerante. Se é intolerante é porque é ignorante, não conhece as verdades. E esse, para mim, é o pior dano produzido pela religião. A nossa incapacidade de enxergar fora do muro da própria religião. Por exemplo, eu escrevi um editorial domingo passado. Eu não tenho Face, a minha esposa suportou até semana passada, acabou com dela também. Aí alguém me mandou, eu escrevi um texto, a festa das máscaras e as máscaras dos outros 361 dias. Está rodando aí. Aí eu falei, por que a festa das máscaras, o carnaval, faz tanto sucesso entre nós, não é? Eu falei, talvez porque quando a gente coloca a máscara na festa das máscaras de 4 dias, a gente se esquece das máscaras que a gente usa nos outros 361. Então, no carnaval eu posso tirar a máscara que eu uso 361 dias. Quando eu tiro a máscara dos 361, eu tenho um alívio no rosto. Tenho um alívio. Aí eu posso botar para fora o que de fato há em mim, a minha essência, o meu interior. E talvez por isso faça tanto sucesso. Aí eu falei que a máscara da qual eu falo não é a máscara material, física, do bate-bola, não sei se existe bate-bola ainda. Na minha época era bate-bola e carrasco, lembra disso? Tu via um bando de bate-bola, tu saia voado, que é aquela bola de sebo, do ia para burro. A gente vazava. Aí eu falo da máscara subjetiva. Eu falei, eu não estou tirando o valor desse grande espetáculo chamado carnaval, um dos maiores espetáculos da terra, uma das grandes maravilhas. Eu falei sobre o valor cultural, a beleza cultural. Tu pode ser o crente que você quiser, irmão, mas quando você olha aquele desfile da escola de samba, fala a verdade, diz que não tem muita arte ali, a competência daquela gente, a dedicação, a consagração daquela gente. Eu estou falando do valor cultural, o que está por trás espiritualmente era outro assunto. Aí uma irmã comenta assim, mandaram para mim, não gostei desse texto. Parece o texto de um filósofo, de um homem muito inteligente, mas nunca de um pastor. Porque no carnaval só tem demônio, só tem diabo, só tem capeta, só tem promiscuidade. Bom, eu também acho que tem demônio, capeta, promiscuidade, eu acho que tem tudo isso aí. Mas eu consigo ver competência, consigo ver arte, consigo ver cultura, consigo ver dedicação, consagração. Se a gente tivesse nas nossas igrejas alguns crentes tão consagrados, como os foliões são consagrados em suas escolas, talvez a igreja estaria bem melhor. Sim ou não? Então, você é consagrado à sua igreja como os foliões são a mocidade independente. Pois é. A irmã ficou brava, porque na religiosidade ali só tem demônio e capeta. Não. Tem muita mãe de família, pai de família, trabalhador. Tem gente séria que vive daquilo ali, está ganhando pão de cada dia honestamente. Mas a religião não nos permite ver de outra forma. E aí a gente olha para o carnaval, vê demônio.
E aqueles milhões de gente que merece e carece da graça de Deus? Só se tirar fantasia para falar comigo. É Pedro. É Pedro. Essa visão míope é que gera a ignorância, que gera intolerância. Por quê? Porque essa visão se torna totalitária. E o totalitarismo foi quem produziu Hitler. O totalitarismo produziu Stalin, o totalitarismo produziu os radicais islâmicos. O totalitarismo produz crentes que jogam pedra numa criança, na cabeça de uma criança porque está com roupa de religião afro. É o totalitarismo que faz gente entrar em centros de macumba e quebrar os santos deles. Porque Jesus não mandou fazer nada disso, Jesus só mandou amar. Ó, discordo de tudo que você faz, mas eu te respeito. Mas os Pedros não entendem isso. Pedro não está debaixo da graça. Vamos falar mais de Pedro. Personalidade política e hipócrita. Paulo escreve aos Gálatas, e quando ele escreve aos Gálatas no 2:11 de Gálatas, ele escreve uma coisa interessante. Ele diz assim: quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Paulo falando de Pedro. Resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Veja, ele teve a experiência na casa de Cornélio, ele viu que o Espírito Santo fez na casa de Cornélio um gentio, ele foi pastor aos gentios, ele foi o pioneiro a levar o evangelho aos gentios, mas o que aconteceu? Em Antioquia, ele estava com os gentios, mas quando chegou o pessoal da casa de Tiago, os judeus, o que ele fez? Pô, vou me afastar dos gentios, porque vai pegar mal para mim, o pessoal vai falar mal de mim aí, e Pai do Senhor, irmão, ficar em paz aí. Por quê? Eu não vou ficar com você porque não fica bem para mim. É o camarada que se preocupa com a própria imagem, que abre mão de gente por causa de fofoqueiros, que se preocupa demais com a opinião alheia. Você se converteu, tinha uma amiga lá no teu trabalho, que sei lá o quê, sei lá o que ela era, e você a amava, independente do que ela fazia. Você se converteu agora porque ela continua fazendo, você se separa. Você abre mão de amizade, você abre mão de gente boa, você abre mão de gente que foi referência para você, que te abençoou, te socorreu no tempo de vida. Aí você, para não ficar mal com os irmãos, abandona a gente à deriva. Aí Paulo diz: eu resisti na cara. Aí o 13, e os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas perante todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, como é que obriga os gentios a viverem como judeus? Como quem diz, você é um hipócrita, cara. Você tem duas faces, rapaz. Pedro. Lembra que eu contei aqui? O pastor foi visitar uma família. E no meio dos crentes tem um negócio sinistro também. Aí, tu vai visitar a família, acabou de comer, conversou e tal. O menino está em volta do pastor, assim, ó, como quem está procurando uma coisa. Então, vamos imaginar que esse aqui tem um iPad, isso cair é caro. Esse aqui é o sujeito, que é o pastor. O menininho está aqui assim, o pastor está de frente para aqui. O menininho está aqui assim, ó, passava atrás, como quem está procurando alguma coisa, devia ter uns 3 anos. E tal. Aí o pastor pergunta: o que foi, menino? O menino fala assim: não, que minha mãe falou que o senhor tem 2 caras, eu estou procurando a outra. A mãe não sabia onde meter cara nenhuma dela. Mas daquela gente que fala mal do pastor para o filhinho. E o filhinho cresce com a ideia de que o pastor não presta, por que eu vou para a igreja? A mãe, burra, que fala assim: se fizer bagunça na igreja, tirar o gabinete do pastor. O moleque cresce com pavor do pastor.
Aqui o pastor já não é bonito nem sorridente. Então ainda falei, vou te levar para o gabinete do pastor, moleque, eu tá maluco. Quando eu crescer, eu vou vazar daqui. Não, irmão, diz que o pastor é um anjo do Senhor. Bonzinho, direitinho e tal. Mas essa dupla cara. Paulo diz assim, você é um hipócrita, Pedro. Ele está falando da desconexão entre o homem público e o homem privado. O que eu sou aos olhos alheios, o que eu sou aos meus olhos, aos olhos de Deus. É Pedro. Mas também tem uma outra personalidade, covardia e falta de personalidade. Foi Pedro que há um instante disse assim, Senhor, eu estou pronto a ir preso contigo e a morrer por ti. Pedro falou assim, Jesus falou assim, o que você está falando? Eu sou preso contigo e morro por ti. Pedro, você morre por mim? Pedro, você vai me negar. E não uma vez só, não, tu vai me negar 3 vezes antes do galo cantar hoje. Você está dizendo que vai preso comigo e morre por mim, você vai me negar 3 vezes. Nunca eu neguei. Aí tu vai lá em Mateus 26, você estava com ele, ele negou diante de todos. Não sei o que dizes. Negou uma vez. Ele caminha mais um pouquinho, no 72, ele negou outra vez com juramento. Olha a evolução da degradação. Não sei o que dizes, negou diante de todos. Você é um deles, negou outra vez com juramento. Não conheço tal homem. Você é um deles a 3ª vez. Então começou ele a praguejar e a jurar. Neguei, 1ª vez. Com juramento, neguei de novo. E agora estou espraguejando e jurando que eu não conheço. O cara que disse alguns momentos atrás que morreria. Jesus estava lá dentro no pretório. Quando Pedro nega, Jesus dá aquela olhada fulminante para trás. E entrou em Pedro como uma flecha. E diz o texto que Pedro saiu e chorou amargamente. Pedro, eu morro por ti. Eu não conheço esse homem. É Pedro. É essa deficiência de personalidade que geram o que eu chamei de crentes híbridos no domingo retrasado. Também no editorial. Os híbridos possuem algumas características distintas e uma das mais contundentes é que eles são quase todos estéreis, salvo raríssimas exceções e quase todas as exceções entre as plantas. Por quê? Porque, em geral, espécimes diferentes apresentam números distintos. São assim também os crentes híbridos. Eles não se reproduzem. Por não se reproduzirem, se travestem em comportamentos, práticas, posturas bem parecidas com os crentes cromossomicamente puros. Muitas vezes, nem eles sabem que são híbridos. Eles cantam, pregam, frequentam templos, reuniões, mas não se reproduzem. Mostram preocupação com a doutrina, dizimam, mas não se reproduzem. Escrevem, têm face e até blogs, parecem teólogos intelectuais, alguns são mesmos. Pós-modernos, mas não se reproduzem. São críticos, sabem tudo mais que todos, mas não se reproduzem. É Pedro. É uma fé teórica discursiva, mas que não faz o discípulo gerar novos discípulos. Pedro. Todavia, irmão, eu não quero enterrar Pedro no seu coração, pelo contrário. Esse mesmo Pedro instável, acovardado, dissimulado, sem visão, é o mesmo Pedro que em Atos 2,14 explica e afirma seu compromisso com Jesus. Depois do choro amargo, depois da negação, Jesus ressuscita e manda chamar Pedro. E disse, não é por causa do teu erro, do teu temperamento, da tua personalidade que eu desisto de você. Ele manda reunir os discípulos, as mulheres estão lá no túmulo, ele manda reunir os discípulos, e quando as mulheres estão voltando, Jesus diz, não esquece de Pedro. Ele faz com que Pedro seja exclusivamente chamado, porque Jesus sabia que se não chama exclusivamente Pedro por causa da sua tripla traição, ele acharia que não era mais digno de estar entre os 12. Mas Pedro diz, Jesus diz, não esquece de Pedro. Pedro vai. E você conhece a história. Aí, a vida de Pedro começa a mudar onde? No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Que foi quando desce a promessa do Espírito Santo. Você conhece lá a história das línguas e tudo mais. O Espírito Santo desce e Pedro levanta. Pedro fica em pé em 14 de Atos 2. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Ele explica a história de Jesus todinha, desde a promessa lá em 3,15 do proto-evangelho,
de que a descendência da serpente feriria o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e ele vem contando a história do Cristo, ele conta o testemunho na sua própria vida, inclusive da sua fraqueza, e ele fala com autoridade que todos ficaram pasmos. Quem é esse cara? É o novo Pedro, o Pedro da graça. É o Pedro depois do Espírito Santo. É o Pedro que não é mais covarde, é o Pedro que se assumiu como de Deus. Ele se levanta na festa do Pentecostes, milhões de pessoas, 19 nações representadas. Ele levanta e Deus usa de uma forma tremenda. Ele agora não é o dissimulado, o híbrido sem personalidade. Ele é o protagonista da história. Ele é o canal de Deus para abençoar aquela multidão e mudar a história da humanidade. É Pedro. Vejam, no versículo 8 desse mesmo capítulo de Atos 2, está escrito lá: então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha o novo Pedro aí, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito ao enfermo, não, isso é de Atos capítulo 4, perdão, painel, Atos capítulo 4, já é outra história, já não vou ficar lá não porque o tempo não dá. Estamos em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 fala da história da cura do coxo da Porta Formosa. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Antes ele diz: olha para nós. Quando Pedro, Tiago e João curam o coxo, eles são levados para as autoridades. Pergunto: com que autoridade vocês estão curando por aí? Aí Pedro, então, na frente das autoridades todas, ele faz isso aí, ó, 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz: autoridade do povo e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito ao enfermo e do modo como foi crucificado, olha a autoridade dele, seja conhecido de vós, todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. É Pedro. Não tem mais medo de morrer, não tem mais medo de ser criticado, não tem mais medo do que pensam dele. Ele está diante das autoridades, ele pode ser preso, ele pode ser apedrejado. Mas ele diz: é em nome de Jesus que vocês crucificaram. Olha o que a graça faz com a gente. Pedro agora não é mais vacilante, tem ousadia, ou seja, mostra crer no que diz crer. A fé dele não é só mais discursiva. De onde vem essa autoridade, irmão? É mágica? Não, é graça. É a graça que nos faz alcançar essa autoridade do Espírito Santo. Eu ia dizer sofrer, mas eu já sofri mais. Eu acho que hoje não é nem mais a palavra. Eu sofro, ainda sofro ainda assim. De vez em quando eu perco sono. Quando eu vejo gente boa, como tantos de vocês, com potencial tremendo de vida, de personalidade, de caráter, de competência, tanto talento, tantos dons, que estão em Deus há tanto tempo, na igreja, na sua palavra, mas quando chega a adversidade, se entregam tão facilmente, se veem tão pequenininhos diante das adversidades dos inimigos. Quando se olha no espelho, não veem nada do que querem, uma estima tão baixa, uma ausência quase que completa de amor próprio. Foram sequestrados por um coitadismo crônico que vive com pena de si, se acha o pior dos homens, o mais miserável dos homens. Mesmo que você seja um pai de família que já está casado há 20 anos, que já criou seu filho, que já está com 19, que já está na escola militar, que já fez tudo. Você está aí com a vida toda regular, melhor do que 90% dos brasileiros, mas você continua se sentindo um miserável, um pobre, um infeliz, um desgraçado. Essa visão tão tacanha, tão equivocada a respeito de si mesmo. E a gente fica perguntando, como é que a gente pode ajudar essa gente? Cara, não há nada que a gente fale. Hoje, na minha caixa de e-mails, tem 2.392 e-mails. Quase 2.500 e-mails. 90% desses e-mails, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse. Ele conta a história dele todinho, queria uma palavra sua. Pensem comigo, irmão, vamos ser honestos com toda modéstia. Há palavra suficientemente nesse púlpito para você entender que esse púlpito, em cada culto, é quase um gabinete coletivo? Sim ou não? Cara, o que você ouve de palavra aqui, se você pegar lá e ouvir amanhã de novo, pegar as palavras passadas, você vai encontrar resposta para todas as áreas da sua vida.
todo, como poucos púlpitos nesse país. Oh, parecia até o Lula agora, o sangue de Jesus tem poder. Né? É aula de vida. A gente não prega doutrina, teologia pura, filosofia. É vida praticada. São os efeitos da palavra e do Cristo em nós. Não há mais nada a se dizer. Não há nada que alguém num gabinete ouvirá além daquilo que a gente diz aqui. Eu não faço mais terapia. Então, o atendimento é pastoral, não é psicanalítico. Dá uma palavra, olha, a palavra está aí. Então, essa visão equivocada que você tem de si mesmo, de se achar um infeliz, um pobre coitado. Por quê? O casamento acabou. O que acabou foi o casamento, não foi tua vida, a vida segue. Houve um tempo antes desse homem que você era solteira, voltou a ser solteira. Voltou a ser solteiro. Aí você foi demitido, tem 13 milhões de brasileiros demitidos. Mas você vai ver que mesmo demitido, Deus vai botar o pão sobre a tua mesa. Ele te supriu até hoje. Então por que essa visão tão contrária a respeito de si mesmo toma tantos crentes com tanta facilidade? Porque de repente está longe da graça. Viveu dentro de uma religiosidade fria que não gera vida em ninguém, é só comportamento. Que faz você mentir para si mesmo, que não está sentindo, que não está desejando, que isso não me toca, que vem debaixo do meu. Mentira! Mentira! Aí você vai jogando para baixo do tapete teus desejos, tuas taras, teus tudo, e daqui a pouco isso vem como um vulcão, bum! Estraga tudo. Então, no Evangelho, na graça, irmão, essa graça, ela vai mexendo com a personalidade antes de mexer com o meu comportamento. Eu posso, na graça, errar, posso fazer a maior besteira da vida, acontece. Mas na graça, não há alguém que para Deus seja descartável. Não se esqueçam de Pedro. Ele fez besteira a vida inteira. Ele é colérico, ele é intempestivo, ele é um troglodita, é um ogro, Xureque. Mas chama o Xureque. Esse Xureque, debaixo da graça, vai mudar a história dos homens. E ele é bênção na nossa vida até hoje. Ele é bênção na nossa vida até hoje. E não foi bênção com força, com violência, foi com graça. Graça. Esse mesmo Pedro, desde o versículo 13 desse mesmo capítulo 4. Então eles, olha que coisa interessante, ele defendendo porque que ele curou o coxo em nome de Jesus de Nazaré. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. Cara, para falar como esse cara está falando, ele só pode ter estado com Jesus de Nazaré. Ele não teve com os filósofos estoicos e epicureus. Ele não é doutor em nada, ele é indouto e iletrado. Mas a forma como ele se fala, parece muito com Jesus de Nazaré. É a graça, é a mesma graça. Então você não precisa ser doutor, você precisa ser inteligente como João, Maria, como A e B. Não precisa. Você só precisa ser você com simplicidade. Agora, quando a gente tem pouca estima, o que acontece com a gente? A gente se torna em alguém que a gente não gosta. Aí a gente cai na asneira de tentar imitar o outro. Ser como o outro. Eu queria ser igual o pastor Neil, falar igual o pastor Neil, pregador. Não dá. Só se você tivesse trilhado o mesmo caminho que eu, nem irmão gêmeo seria. Se você desde lá tivesse sido criado pelos meus pais, como ele me criou, criasse você, se você tivesse estudado como eu estudei, se você tivesse tratado a palavra como eu tratei, se você tivesse se relacionado como eu relacionei, se você tivesse mandado embora da tua vida, gente que eu mandei, talvez nós seríamos parecidos. Mas se você tem a sua história, eu tenho a minha, se esse irmão tem a história dele, tem a tua, não tem como a gente ser igual. E outra, ser quem a gente não é cansativo demais. Ninguém consegue ser o que não é a vida inteira. Chega uma hora que você não suporta mais. Então você tem que se amar. E a gente se ama mergulhando na graça. Não é na religiosidade, na hipocrisia. Não é nas catarses culticas e públicas. Essa espiritualidade louca que o povo gosta porque você sente, mas que só dura o tempo do culto. É no secreto, como eu tenho falado para os irmãos. A graça tem esse poder de influir na personalidade humana, transformando homens covardes, mal amados, omissos, valentes para Deus e para a vida. Ou seja, graça é graça
para não permitir que nada e ninguém nos impeça de sermos quem somos para a glória de Deus. Para isso que a graça serve. Nem eu, você na graça está capacitado. Nada nem ninguém pode impedir que você seja quem você é no meu coração. Porque você está mergulhado na graça. Na religião não, na religião você vai fazer performance, vai botar terno e gravata, vai botar o bilbão de 2 quilos debaixo do braço e vai dizer a paz do Senhor para lá e para cá. Mas é só isso, só performance. Agora quando está sozinho, então não dá. O único inimigo capaz de parar um homem de Deus, porque na graça, o único inimigo capaz de parar esse homem está na cabeça dele. É no que eu acredito. Você acredita que é um derrotado, que é um miserável, que é um infeliz, que é um desgraçado? Ninguém pode te ajudar. Agora, se você acredita que mesmo sendo tudo isso na graça, você pode ser ressignificado, você pode ressuscitar nele, se mergulhado na graça você entende que nele você pode todas as coisas, então você vai poder. Porque nós somos aquilo no que nós cremos. Graça é graça para nos libertar desse que na nossa cabeça diz que a gente não consegue. A graça é graça para me libertar desse homem. O único que pode me derrotar, que está na minha cabeça, graça é graça para me libertar dele. Não é só para me libertar do diabo. Diabo, o que é diabo? As pessoas se preocupam com o diabo? Eu não, já tenho Neil para me preocupar. Neil é pior para mim do que o diabo. Diabo a gente diz, está amarrado em nome de Jesus. Agora, tem umas áreas na minha vida que eu digo assim, em nome de Jesus, não houve não. Continuo desejando, continuo querendo, continuo praticando. A Bíblia diz não, a palavra diz não, eu sei da consciência, mas a gente acaba fazendo. O que leva a gente para a desobediência. É a luta entre o dever e a vontade. O que eu devo e o que eu tenho vontade. Nem sempre o que eu devo eu tenho vontade, nem sempre o que eu tenho vontade eu devo. E a nossa luta é entre o dever e a vontade. E se não for na graça, a gente vai cedendo à vontade e o dever vai ficando longe. E a gente vai estragando a nossa própria vida. E você acha que o diabo precisa se preocupar com uma pessoa dessa? Ele tem mais o que fazer. Graça é o amor de Deus em ação. E a Bíblia diz, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, não confunda medo com precaução, não é? Ter precaução não é ter medo. E a graça é o amor de Deus em ação. Esse amor que lança fora de mim todo medo. E o medo que fica é aquele medo para nos dar precaução. Imagina se a gente não tem medo, cara. Quantos riscos nós passaríamos, né? Medo é precaução. Então, meu irmão, minha irmã, eu oro com todas as minhas forças, pedindo para que cada um de vocês tenham a graça de serem só vocês. E para a gente ser a gente, para a gente se bancar nesse mundo performático, onde está todo mundo numa forminha, todo mundo faz a mesma coisa que todo mundo. Como um corta cabelo é a moda, todo mundo corta igual. Essa é a roupa da moda, todo mundo vai igual. Esse é o jargão da moda, todo mundo vai no jargão. Esse é o desafio da semana, todo mundo vai no desafio. Eu não sei quem controla tudo isso, o tal da nuvem, aí leva a humanidade para lá, agora para cá, agora para lá. Vocês estão nessa, diluindo a subjetividade na coletividade. Porque todo mundo está fazendo é moda. Pois é, para você dizer assim, eu não entro nessa, é bancar solidão, bancar solitude, é perder a amizade, é ser chamado de careta, de otário, desculpa o termo, de babaca. Mas como a sua imagem é tão grande, você não quer ficar para trás, sua subjetividade se dilui na coletividade. Como Deus não trabalha com massa, Deus trabalha com sujeitos. Ele não consegue trabalhar com tantos crentes, gente competente, capaz.
Gente que vai se transformando em gente que não curte, sendo marcado pelas derrotas constantes. Aí vai muito bem, Deus abençoa, Deus prospera, mas ele se esquece de quem é em Deus, se enrola todo e perde tudo. Aí tem que voltar para cá de novo, começa tudo de novo. Aí ele trabalha, porque é trabalhador, inclusive, tenta, dá certo, ele vai com os peças de novo, perdeu tudo de novo, vou começar de novo. E ele é trabalhador, perdeu tudo de novo. Interrupções de processos, inícios de novos processos. Até quando você acha que tem força para começar toda hora? Porque quando você errou a primeira vez, tinha 17 anos, depois foi com 21, depois com 24. Você está com 40, irmão. Por quanto tempo você vai ter força para fazer besteira e começar de novo? Por quanto tempo você vai se sabotar tentando ser alguém que você é, longe de Deus, longe da graça? É graça. Que como você me ouviu falar aqui outro dia, se tirar a graça de Deus em nós, o que sobra em nós é nós. Tirar a graça de Deus do homem, o que sobra é o homem. E o homem que nós somos é que é o problema. Agora, esse homem que nós somos, debaixo da graça, é o homem que Deus pode usar para a sua glória e fazer com que esse homem viva uma vida que vale a pena ser vivida mesmo. Porque a graça gera em nós ousadia, como fez com Pedro. Amém, amados? Que a graça seja derramada em profusão sobre a sua vida, no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo bem forte. Na quarta-feira que vem, a gente volta. Quarta-feira que vem, eu vou falar o que a graça faz na vida dos bonzinhos. Sabe aquela gente boa, beça, bonzinho? Chega a ser bobo, nego pisa, nego abusa. Aí quem está dando, deixa de ser bobo, seu idiota, deixa de ser idiota, rapaz. Ele é bonzinho. Pois é, a bondade é fruto do Espírito Santo, mas não é só bondade. A bondade sozinha pode produzir muito mal em nós. Então, o que Deus faz na vida dos bonzinhos? Já falamos do colérico, agora vamos falar daquele camarada que é diferente. Quase diazepam, gospel. O que a graça faz na vida desse camarada, dessa mulher? E você vai ver que a graça para todo mundo, por isso que a graça é multiforme. Tem graça para todo tipo de gente, para toda forma de gente que a gente é. Graças a Deus, né, irmão? Então vamos ficar em pé, vamos aplaudi-lo bem forte. Vamos embora para casa. Vamos orar. Domingo, nós temos René Padilha aqui e a gente aguarda você aqui, não perca não. Vamos orar e vamos embora para casa. Pai, nós te louvamos, porque sabemos que vidas, não poucas, foram alcançadas por tua graça nessa noite. Que essa palavra possa reverberar durante a noite na mente e coração dos meus irmãos. Se for necessário, Pai, tira o sono. Trabalha neles enquanto estão deitados, no silêncio do quarto e no secreto e no oculto. Que eles reflitam sobre a própria vida. Que tipo de vida tem vivido nesse mundo perverso? E eu te peço, ó Deus, que essa palavra e pela ação do teu Espírito Santo possa arrastá-los para a tua graça de novo. Possa arrastá-los para a sua vocação e para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Que essa noite seja uma noite de reconciliação, Pai. Que essa noite seja uma noite de salvação. Que essa noite seja uma noite de visitação profunda do teu Espírito Santo. Que os teus filhos saiam daqui e que o que aqui receberam não se disperse nas próximas horas. Que eles saiam daqui para mastigar isso, para refletir sobre isso, para que desejem voltar a ser um homem ou uma mulher de Deus e para a glória do teu nome. Muito obrigado porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, nos diz onde andar, é luz para o nosso caminho, como andar. Dá-nos graça e paixão por tua palavra e nós viveremos para a glória do teu nome. Leva-nos em paz, guarda-nos do homem mau e nos conceda, por graça, um restante de semana abençoado na tua presença. Por Jesus de Nazaré oro e no nome de Jesus abençoa o teu povo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Até domingo, permitindo o Pai. Não cessem de dar um abraço no teu irmão, por favor.